Boa tarde, meus amigos do 7 Minutos com o Botafogo. De novo aqui em Rinaldo Santana, no canal 7 Minutos com o Botafogo. Sempre pedindo a vocês para dar uma moral no canal, dando aquele likezinho, se inscrevendo, coisa grátis, legal, e divulgando o Botafogo. Como eu sempre falo, né, em cada vídeo, nós como torcedores do Botafogo, abrindo um canal para poder falar sobre o Botafogo, melhor ainda, para engrandecer o nosso clube, engrandecer a estrela solitária, porque a mídia tradicional, você sabe como é que é, né? Só querem puxar o lado de sardinha para aquele clube lá, que nós vamos jogar hoje. Aliás, jogar hoje contra um clássico, contra eles, um clássico emblemático, Botafogo e Flamengo. Então, amigo meu, que eu nem gosto de usar esse nome, usa time do mal, mas não é que eu vou chegar nesse mérito. Botafogo e Flamengo. Eu estou com um convidado aqui, né? E para uma satisfação muito grande participar aqui do canal, a Demi Lobo, né? Estamos aqui no Bar do Pedrão, em Duque de Caxias. E o Ademir Lobo foi cria, como eu sou cria também, Duque de Caxias. Fez a história dele, começou a história dele como atleta do Botafogo aos 10 anos de idade. Passou por toda a base do Botafogo, chegou no profissional, participou, inclusive, do Ademir Lobo, de vários clássicos, né, no Maracanã. E eu, como jovem, como adolescente, assisti muito a Ademir Lobo da arquibancada e da geral também. Chegando aqui o amigo meu Chico aqui. Boa tarde. Chico. Prazer, Francisco. Beleza? Aqui assim é o vivo, tá tudo certo. Então, o Chico me convidou para vir pro Bar do Pedrão, para comer uma carne de sol muito boa. Então é o seguinte, galera, hoje é esse clássico emblemático. E tô com essa estrela do Botafogo aqui, com os carreiras no Botafogo aqui, amo o Botafogo. Ele vai falar sobre esse clássico. E eu queria só também, assim, falar sobre o jogo de hoje, nem li muito a respeito. A gente tá com os desfalques na zaga, né? É a zaga do Brasil, na minha opinião, né? E desfalque na zaga e o Savarino, né, cara, que é o nosso craque, né? E também não vai jogar. E aí o treinador Renato Paiva sempre escala time, como todos os treinadores, escalam o time sempre com uma hora antes. Então vamos falar muito sobre a escalação de hoje. Ele pode colocar dois, Arthur, Acho que não vai jogar não. também não, mais uma notícia aqui. Então, mas eu quero falar sobre a história do clássico, assim, muito resumidamente. Botafogo e Flamengo, eu vi muitas vezes o Botafogo e Flamengo, junto com o Chico, inclusive. Então é o seguinte, eu tô aqui com esse atleta, ex-atleta, campeão, bicampeão pernambucano pelo Náutico, campeão do Esporte Recife. Já viu isso? Ele é ídolo do estado todo, né? Dos dois times, dos três maiores de Pernambuco, ele foi campeão dos dois. Fora em 87, campeão brasileiro, né? A mulambada diz que foram eles. Mas ó, na CBF, o campeão foi o Esporte Recife, o Ademir Lobo, jogando pelo Esporte. Então, Ademir, antes disso, Ademir, eu queria fazer uma ressalva aqui. Essa semana fez aniversário, né, do Nilton Santos. Essa foi uma homenagem que eu fiz pro Nilton Santos há uns, talvez, 15, 17 anos atrás. Eu, anônimo, mas eu fiz questão de dizer onde ele estava, né, e fui até onde ele estava, reuni os personagens que estavam cuidando dele, fiz a modesta homenagem e me fiz emocionar. Isso sou eu, emocionar a enciclopédia do futebol. Então, que Deus esteja com o nosso grande Nilton Santos. Parabéns à família dele, que eu conheci, por esse grande cara, que eu conheci pessoalmente, como a Ademir Lobo também conheci pessoalmente, uma fineza de pessoa. Então, que Deus, você, Nilton, esteja com Deus. Então, eu queria perguntar ao nosso ex-atleta do Fogão, Botafogo e de coração, que representa para você esse clássico Botafogo e Flamengo. Não, obrigado aí pela oportunidade que você está me dando de eu falar alguma coisa no seu canal. É um clássico pesado, né? Um clássico pesado, é um clássico de detalhes, entendeu? É um clássico de torcida uma contra a outra, né? E o Botafogo tem grandes possibilidades de ganhar do Flamengo. Mas para isso, os jogadores têm que entrar no empenho como ele tem entrado em jogos da Libertadores, entendeu? E eu creio que o Botafogo vai ter uma vantagem bem grande nesse caso. Tá.
Legal. Ademir, eu tava assim, revendo alguns clássicos e você sempre assim, me conta essa história. Eu tô com a camisa do Mendonça também aqui, uma homenagem, sabendo que ia encontrar com o Ademir hoje. Um dos maiores jogos que eu vi entre Botafogo e Flamengo foi em 81, nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro. No meio de campo, o time era Paulo Sérgio, Berivaldo, Gaúcho, meu parceiro, Zé Eduardo e Lima. Rocha 5, Ademir Lobo 10 e Mendonça capitão 8. O Mendonça tem a história que quero que você conte. Por que o Mendonça não jogava com a camisa 10? Cara, essa história aí, sei lá, cara. O Paulinho de Almeida chegou, me deu a 10, eu até peguei, sabe? Mas a 10 era uma responsabilidade muito grande, né? O Mendonça gostava de jogar com a 8, né? Aí tem continuidade com a 10, fazendo o segundo homem de cabeça de área, mas usar a 10 do Botafogo, onde teve os maiores, já que jogou com a 10, foi uma honra para mim muito grande, né? O Naizinho jogava com a 10, teve mais outros que jogaram com a 10, foi uma honra muito grande, chegava lá com o Botafogo no meu coração. Legal. Você lembra assim, vamos lembrar desse específico. Eu vi que você fez um gol de vários gols, embora você seja como segundo homem do meio de campo, nos grandes clubes que você passou, você fez alguns gols, assim, fez gols, mas mesmo com o segundo homem. Teve um contra o Corinthians de bicicleta, mas sobre Botafogo e Flamengo, que é o jogo de hoje. Eu lembro que nesse jogo do 3x1, Fogo Baila comigo do Mendonça, você logo no início do jogo, você deu um lençol dentro da área, quase se você completasse, seria um golaço. Lembra dessa jogada? Realmente que a gente tinha obediência ao Paulinho de Almeida, a obediência tática. Então eu buscava um pouco até de fazer gol, mas eu deslanchei mesmo fazendo gol, foi quando eu fui pro Náutico, né? Sim. E aí o Enandrade me jogou mais na frente. Grande Enandrade, grande treinador. Jogou mais na frente, eu me deslanchei. Mas o Botafogo era mais obediente taticamente, né? Por isso que a gente fizemos uma campanha boa naquele ano, que perdemos para o São Paulo, porque todos os jogadores eram obedientes. É legal. Né? Os jogadores de hoje, o Botafogo foi campeão da Libertadores porque os jogadores foram obedientes ao treinador. Né? Por isso que o Botafogo chegou e ganhou 2 títulos, um em cima do outro, porque existia o quê? Uma anarquia de obediência. Entendeu? Bom, então assim, esse é um dos jogos que eu lembro, não sei se o Chico estava, era bem jovem, e teve outros, teve um 2x1 também. O Flamengo não, mas quando o São Paulo estava aqui. Quando o São Paulo 1x0, gol de Marcelo. E lá, infelizmente, a gente foi garfado. Foi garfado, ele pode falar. Só quem fala isso aí é a Rádio Eu TV. nunca mais esqueci o nome desse safado que garfou a gente lá no Morumbi. Que ele tava Braulio Zanotto do Paraná. E hoje tem um filho também que prejudica a gente de vez em quando. Aí. O que aconteceu naquele jogo ali que... Lá no Morumbi. No Morumbi. O Chico falou, ganhamos aqui de 1x0 e vamos lá. Fizemos 2x0 no primeiro tempo, Mendonça e Jefferson com o Jota, aí veio o segundo tempo. Mas no intervalo, me parece que invadiram. No finalzinho do primeiro tempo, o Serginho cavou um pênalti em cima do Gaúcho. Foi. Você jogou em cima do Gaúcho, o juiz deu pênalti. No finalzinho. Se a gente tivesse, desculpa, na minha opinião, se a gente tivesse uma diretoria correta, a gente não voltava pro segundo tempo. Mas quem tava lá, o Otávio Guimarães, que também era botafoguense, obrigou a Botafogo a voltar. Foi isso mesmo, você falou tudo. Você já falou a história toda. Então, Eu não esqueço isso de jeito nenhum. Mas, agora, aquela decisão do Paulo de Almeida de tirar o Mendonça, que chateou ele, o Mendonça falou isso, pensa o Mendonça, que o saudoso Mendonça falou pessoalmente. Até os jogadores não entenderam, né? Barrou o craque do time, né? Ele tinha feito um gol. Realmente ninguém entendeu nada daquela substituição que ele fez, né? Mas, pô, sabe, a gente jogador, a gente tem que acatar as decisões do treinador, né? Correto. Então a gente ficamos meio fora daquela época até de ser polêmico, né? Porque tirou o Mendonça, porque em 5 minutos ou 10 minutos de jogo ele podia fazer a diferença, né? Tá certo. Do jogo, né? Tá certo. E eu quero te dizer que
Que Deus abençoe o Mendonça, abençoe o Newton Santos, né? Porque são pessoas que têm uma história muito bonita dentro do futebol. Legal, bacana. Como você também tem, né, Ademir? Como você tem. Você é um cara respeitado pelo torcida do Botafogo, é um cara, né, foi numa época, numa geração com grandes craques, mas que não foi vitoriosa em termos de títulos. Mas que a torcida do Botafogo reconhece o valor de vocês naquela época. O único título que eu tenho do Botafogo mesmo foi campeão de 77 de juniores, né? A gente estava 10 anos sem ganhar o título, né? O Botafogo ganhou. Mas isso é gratificante, né? O gratificante é você botar a camisa do Botafogo, cara. Isso que é o gratificante. Aí você fala, pô, eu tive lá, botei a camisa do Botafogo. Isso é gratificante, entendeu? Pra você mostrar pros seus netos, mostrar pros filhos. Às vezes eu mostro algumas coisas pro meu filho, fala, pô, vai que bacana, olha a camisa. Isso que é gratificante. O Botafogo ele é muito forte. É isso aí. Muito forte, mundialmente. Porque nós tivemos o quê? No Santos teve Pelé, Botafogo teve Garrincha, Newton Santos, Didi, Amarildo, Zagallo, Paulo César, vários. Então o Botafogo é muito grande, cara. Tem um resultado para hoje? Chuta? Eu vou chutar aí hoje os 2-0 pro Botafogo. Eu vou chutar. Chico, por favor, Chico. Tem um resultado para hoje, Chico? 2-1. 2-1 Botafogo. Porque infelizmente a gente está muito desfalcado. E outra coisa que eu queria falar, que eu vi uma nota o Botafogo soltou, a SAF do Botafogo soltou uma nota repudiando a atitude da segurança pública do Rio de Janeiro, que liberou ingressos para os rubro-negros no setor que é destinado aos botafoguenses, setor sul. Isso pode arrumar uma confusão, isso é sacanagem. E carga reduzida. Então tem a lei do retorno. Quando jogarem de volta, carga reduzida. Agora, a segurança está acima de qualquer coisa. Isso é sacanagem que o Flamengo está fazendo, que a CBF está fazendo e que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está fazendo. Eu não sei como fazer, não pode isso. Setor sul, ideal clássico regional era 50% para 50% de torcida, para cada lado. Se é 10%, ok. Vai ter uns 10% para a torcida visitante. Setor sul do Maracanã, setor certo, que falam, né? Não pode, segurança pública, pelo amor de Deus, hein? O jogo hoje é um jogo de rivalidade, então não pode. Setor C é do Botafogo, e segurança máxima no estádio, ok? Gente, vamos lá, Fogão, que ganhou o jogo hoje, vamos torcer. Muito feliz pelo Ademir Lobo estar aqui comigo. Obrigado. Tá bom, Ademir? Muito obrigado por tudo, pelo Botafogo, tá? E obrigado, Chico, por estar um grande amigo meu por muitos anos. Obrigado por você estar vindo aqui hoje, que aqui é recinto botafoguense. Já começa pelo dono. Já sentimos à vontade. Beijo, abraço a todos. Vitória do Fogão hoje, hein? 7 minutos como Botafogo, com Ademir Lobo e meu amigo Chico Botafoguense.